Ora, boa tarde. Sim, boa tarde. São agora 13 horas e 21 minutos. E esta é daquelas conversas que era para ser gravada já faz tempo. Ou digamos aí 2 anos. Já. Estou aqui com uma pessoa para mim muito especial. Ele é jovem, muito talentoso. A primeira vez que eu o conheci foi no Café do Empreendedor. Ele veio com ideia de física e palestra. Eu vi isso. E a partir daí me fascinei por ele. É incrível ele. Mas esta é a parte da apresentação, ele próprio irá fazer. Né? Portanto, hoje vamos falar sobre para este programa de hoje na TV Empreender, na rubrica de hoje, tem aqui uma pessoa especial e vou cumprimentar. Boa tarde. Olá, boa tarde, Dom Senhor, como está? Muito obrigado pelo convite. Espero que vamos ter uma conversa bastante agradável. Boa. Quem é o Yuri? Prontos, quem é o Yuri? É sempre fazer essa pergunta, para mim é sempre muito engraçado, porque eu gosto de responder sobre 2 perspectivas. Uma que é bem subjetiva e uma objetiva. Subjetivamente eu gosto de dizer que eu sou um ser em ascensão, porém em contínua reconstrução do meu próprio ser. Eu sou. Agora, socialmente falando, eu gosto de me caracterizar por ser o Yuri, que é um jovem, dinâmico, bastante extrovertido, consultor e idealizador de negócio. Também trabalho como formador nas áreas de empreendedorismo e gestão. Mas acima de tudo, Yuri Kiala é um jovem e é uma pessoa como qualquer uma outra pessoa. Fala um pouco sobre, antes de nós entrarmos no nosso tema, um bocadinho sobre e quando tudo tem bolsos que são apenas ideias, um bocadinho sobre isso. Boa, olha, bem interessante. E quando tudo que eu tenho nos bolsos são apenas ideias, é o título do meu livro. E eu vou falar do livro pelas cores que ele tem, que é o preto, o branco e o amarelo, essencialmente o preto. Eu lembro-me como se fosse hoje, no dia 5 de novembro do ano de 2018. Eu tive uma briga muito feia que me fez sair da casa dos meus pais na altura, mas muito, muito feia mesmo, que sair de casa era a melhor solução que eu tinha para evitar danos maiores. Estava a falar com meus pais, estavam casados há pouco menos de 2 meses, e vem esse tumulto, já sabemos como é que nós somos, nossas famílias, ele é o, quer desestabilizar. Mas eu tinha que sair porque era o melhor e o mais certo a se fazer naquela altura. E então eu saio da casa dos meus pais, vou morar sozinho, primeiro vou para a casa de um amigo, mas depois algumas coisas não estavam conforme eu queria, então eu saí da casa dos meus pais para evitar conflito. Fui à procura de uma casa, tinha na conta 20 mil kwanzas, que nem era o meu, que era da minha irmã, mas eu vi, faia, tudo que eu tenho eu vou fazer. Aluguei uma casa por 3 meses, gastando 18 mil kwanzas e vivi com apenas 2 mil kwanzas. E foi muito interessante durante esse processo, essa trajetória nos primeiros meses, no caso de 2019. Foi muito difícil para mim, mas acima de tudo eu sempre fui uma pessoa muito convicta naquilo que eu quero, naqueles que são os meus objetivos, bem claro. Apesar dos momentos desfavoráveis que eu estava a ver, eu sabia que aquilo não me definia, que aquilo era um momento só passageiro. Foi quando eu comecei a olhar, naquela altura eu não tinha nada. Tudo o que eu tinha eram as minhas ideias, tudo o que eu tinha eram os meus sonhos, era a minha força de vontade de querer vencer e querer provar a mim mesmo primeiro que eu realmente tinha valor. E foi dali que eu comecei a crescer. O Yuri Kiala, que é o Yuri Kiala que as pessoas conhecem, é o Yuri Kiala que saiu desse momento de crise. Eu renasci como uma fênix das cinzas e graças a Deus de 2019 até agora 2022 tenho feito essa trajetória. Quem pensa que eu tenho feito uma trajetória boa, longínqua, mas é uma trajetória que dentro em breve vai fazer 3 anos, mas que eu acredito que está bem solidificada, tendo em conta aquilo que são os parâmetros que eu defini. Então eu procuro trazer isso tudo no livro. Quando tenho uma ideia, o que é uma ideia? Eu compreendi que uma ideia é um recurso imaterial. Então, se uma ideia é um recurso imaterial, que eu devo usá-lo para a constituição de propriedades, quer sejam intelectuais, artísticas ou até mesmo industriais, então eu comecei a falar, eu posso. E o que é que eu tinha? Eram minhas habilidades. Vou começar a dar formação. Vou para um centro de formação na altura, me inscrevo, começo a fazer venda de conhecimento. Lá eu fui conhecendo muitas outras pessoas, sempre me apresentaram conforme o Dom Cimedo falou. Queria trazer sempre algo novo. E isso eu vendi para o Dom Cimedo e quase todo mundo que me conheceu em 2019 sempre foca nisso, da física, que foi o conceito que eu queria fazer. O que é que eu tenho que trazer de diferente no mercado? E foi justamente isso, pegar conceitos de física e trazer para empreendedorismo.
naquele contexto. Aprendemos tanta coisa na física, mas não tem aplicação prática nas nossas vidas. Eu procuro contrariar isso. O que eu aprendi, trago a aplicação prática para sucesso e desenvolvimento do negócio, que é uma ideia muito interessante. Então é isso, eu trago no livro. Tens uma ideia, você tem tudo. Okay? Porque você tem a propriedade intelectual. E quando você tem a propriedade intelectual, você pode dominar, você pode comprar, você pode vender. Você só precisa realmente saber se posicionar. Então, neste livro, quando tudo que tem nos bolsos são apenas ideias, conto um pouquinho desse momento tenebroso, mas depois trago as coisas a essa luz. Tens uma ideia, mas com essa ideia, o que é que você pode fazer? O Yuri Kyala fez-se, porque o Yuri Kyala teve uma ideia, acreditou numa ideia, investiu nessa ideia, quer seja materialmente, mas acima de tudo, muito tempo. Porque para os negócios sempre vamos olhar para esses dois tipos de recursos. O recurso temporal e os recursos financeiros por essência, não é? Os recursos materiais. E é isso que temos. Eu não tinha, na altura em que eu não tinha recursos materiais, investi no tempo, porque o tempo sempre vamos ter. E investir no tempo fazendo o que? Ganhando conhecimento. Muito conhecimento, frequentando palestra, lendo livro. Não quero fazer aqui a publicidade, mas passando para uma instituição pública que me facilitava porque o acesso era fácil e eu estava lá a estudar muito. E foi um processo muito interessante. Então no livro eu trago isso para as pessoas. Tens uma ideia, você tem um recurso. Se você não acredita nas suas ideias, quem mais vai acreditar nas suas ideias? Porque você é a única pessoa, é o único ser no planeta que é capaz de transformar essa tua ideia num objeto concreto. Se você não transformar, ninguém mais vai transformar. Ok? Numa primeira fase. Mas atenção, as ideias são acessíveis para todo mundo. Quando você não conseguir captar uma ideia e não transformar ela, uma outra pessoa pode capitalizar e materializar. Então, atenção à jogada. Cara, existe empreendedorismo em Angola? Eu sou um lindo empreendedor. Ele é uma questão sempre muito delicada, muito engraçada de se responder, porque tem aqui muita responsabilidade mesmo, acima de tudo. Mas para mim o que é empreendedorismo? Esse é o primeiro ponto. E como disse anteriormente, eu para tudo que faço preciso primeiro compreender para mim o que é isso. E para mim empreendedorismo é isso. Empreendedorismo deve ser visto como um estilo de vida feito para salvar vida. E não apenas uma maneira para obtenção de fonte de rendas, tão menos uma tendência de moda. É complexo, é extenso, mas isso que eu compreendo. Um estilo de vida que deve ser feito para salvar vida. Por isso é que o meu lema é empreender e salvar vida. E sobre essa perspectiva, desculpa dizer isso, mas eu acredito que nós ainda não estamos a empreender. Nós temos iniciativas para empreender e iniciativas para empreendedorismo. Mas empreendedorismo como tal, consistente, honestamente falando, não estamos a ver. Temos pessoas que têm iniciativas, mas não basta só ter iniciativa. O empreendedorismo é um processo e como um processo é necessário que os empreendedores, as pessoas que fazem empreendedorismo como tal, devem saber estar nutridos dentro desses fatores. E na minha humilde opinião, olhando para o meu estilo de vida, poucas são pessoas como o Dom Soneto que usa a fotografia como teu estilo de vida. Por isso é que está aí na tua t-shirt, fotografia para a vida. Okay? Porque para ti fotografia é vida, é o teu estilo de vida. Se te falar essas horas, sai daqui, tem 10 casamentos, você não vai falar, estou cansado. Se tiveres casado, só se for por esgotamento, o teu corpo é que vai te falar, relaxa, mas a tua mente vai estar a trabalhar de alguma forma. Por quê? Porque isso, mais do que um trabalho, é o teu estilo de vida. E se trazemos isso pelo que nós vemos na nossa sociedade, não é isso. As pessoas não têm estilo de vida. As pessoas procuram qualquer coisa que pode dar dinheiro. As pessoas olham primeiro para ter dinheiro. E depois querem ter isso e não conseguem manter isso como um estilo de vida. Lógico, isso não é saudável, quer seja para a mesma pessoa e quer seja para o ecossistema socioeconômico do país. Por quê? Porque quando você entrega algo que você não consome, você está a matar. O Dom Semedo não tira uma fotografia que você não se vê na fotografia. Você tira uma fotografia, mas você vê, só te vê dessa fotografia, eu ia gostar dessa fotografia. É exatamente sobre isso. Empreender para salvar vida. Nós temos que trazer algo que você sabe que é o consumo. E temos visto que temos muitas pessoas muito fantasiosas, infelizmente, que não trazem realmente conteúdos, que não trazem realmente produtos que satisfaçam na íntegra as pessoas. Eu vejo pessoas que vendem produtos espelhados para outras pessoas. Eu vejo pessoas que fazem uma formação, pegam no conteúdo da formação de alguém que trabalhou, que é um autor, simplesmente vai dar também a mesma formação com um conteúdo que não é dele, que é plágio. E olhar para esse sistema, não estamos a ter um empreendedorismo saudável, na minha perspectiva.
empreender não é só para a criação e obtenção de múltiplas fontes de renda. Primeiro temos que olhar para esse impacto social e econômico que o empreendedorismo deve trazer. Estamos a falar que estamos a caminhar para 7 anos, porque o empreendedorismo, como está em Angola, começou a se falar assim, após depois da primeira queda, depois de 2014, com a queda dos preços dos barris dos petróleos no mercado internacional, que desse ser fator de crise econômica, mas vamos ser francos, não é, ok? Porque o único recurso que Angola tem não é só o petróleo. Então, se houve queda pela perda, porque não estávamos a vender os barris de petróleo, mas nós temos muitos outros recursos que poderíamos tê-los investido e apostado neles antes para que tivéssemos um plano B, um plano de contingência. Mas pronto, esses aqui são assuntos que depois a gente vê no outro foro. Então, olhando para essa perspectiva. Então, 7 anos para cá, se tivéssemos a empreender de verdade, a sermos solidários, a sermos humanistas, a entregar de verdade conteúdo, já poderíamos ver grandes resultados significativos. Mas só que vamos um conceito. Eu sempre digo, eu tenho uma citação muito interessante que eu digo. É engraçado, o futuro de Angola vê-se nessa minha citação, tome-se mano, pensa comigo. E ali o seguinte, os mais velhos são arrogantes e manipuladores. Os jovens são imediatistas e impulsivos. Me diz onde é que a sociedade vai. Mais velhos, arrogantes e manipulador porque detêm os poderes, quer seja poder econômico, quer seja poder cultural e os outros poderes. Então eles são arrogantes porque têm e têm poder, manipulam pela arrogância. E os jovens são que imediatistas e impulsivos, agem por impulso. E olhamos para um ecossistema desse, muitas pessoas empreendem por imediatismo. Então, sobre essa perspectiva, eu acredito que não estejamos a empreender como deve ser, olhando para isso que eu baseio, porque eu estou aqui a estou a defender uma tese, que eu acredito, ok? Sim. Que é isso que está lá. As pessoas não empreendem porque querem realmente agregar valor à vida das outras pessoas. As pessoas empreendem porque empreender agora pareceu ser tendência de moda e que não é uma tendência de moda, porque empreender é coisa séria. A partir do momento que você sabe que você é empreendedor, você sabe que você tem responsabilidades sociais, responsabilidades econômicas, responsabilidades fiscais, tributárias, tudo isso a gente tem que analisar. Pesa muito. E quando você pensa que você vai empreender porque quer colocar o seu dinheiro no bolso, não estamos a criar um sistema empreendedor saudável. Yuri, isso é para a perspectiva de educação. Yuri, como é que tu tens um lema, apesar de que não está na questão, mas como é mesmo uma conversa que estamos a ter, precisamos orientar as pessoas aquilo que nós pensamos, porque às vezes as pessoas não nos percebem. Exatamente. E nós percebemos as pessoas. Exatamente. E às vezes as pessoas não seguem as nossas ideias, mas a gente consegue perceber por que elas não seguem. Vamos tentar mais ou menos mostrar a importância do que estás a dizer. O Yuri defende que empreender é vida. Eu concordo plenamente. Mas como é que alguém que não empreende, que prefere trabalhar para a conta de outrem, o que é normal, é aceitável, precisamos ter essas duas vertentes, pessoas a empreenderem por conta própria, gostam, e pessoas a trabalhar por conta de outrem. Isto não é censurável, deve ser compreensível. Mas como é que o Yuri levaria aquela pessoa que está, por exemplo, bem colocada, na Sonangol, por exemplo, ou na Unitel, ou na AGT, a perceber que empreender é salvar vidas? Bom, empreender é salvar vidas. Primeiro é a questão aqui que vamos remeter àquela questão problemática. Será que todo mundo deve empreender? Essa é uma questão. Todo mundo pode empreender, porém nem todo mundo é obrigado a empreender. Porque conforme nós estamos aqui a defender, empreender vai acarretar um leque de responsabilidades que quando nós nos predispomos a empreender, devemos saber que devemos assumir e nos responsabilizar por elas. Então, a partir desse posicionamento, primeiro tem que ver, precisamos estar bem. Se a pessoa está bem dentro do posto em que está na Sonangol, trabalha porque ama, porque aqui a grande questão é trabalhar por amor. Só que uns trabalham por amor por conta de outrem, que são as pessoas que são empregados, e existem outros que trabalham por amor e de forma autônoma. E aqui vamos trazer os empreendedores, não é? Então é super normal. Se a pessoa está bem
e ele sente que o trabalho que está lá a fazer por conta de outrem lhe ajuda de alguma forma também a salvar vidas. Então não necessariamente o vou influenciar a empreender, porque para mim o mais importante é que a pessoa esteja dentro do propósito, está a fazer um trabalho que não lhe desgasta, está a fazer um trabalho que ela ama, gosta, tem prazer de facto em fazer. Então não vejo a necessidade de influenciar a pessoa para empreender nesta primeira perspectiva. Mas agora, se trazemos para aquele contexto socioeconômico, que nós sabemos que as pessoas não devem pautar simplesmente para olhar por ter uma única fonte de renda, aí é que eu vou trazer a questão que é recomendável que nós empreendamos. Mas nós a empreender nessa perspectiva para criar fontes de renda, para salvaguardar os nossos interesses, ali é sim que a gente tem que saber, tá bem, posso empreender para obter fontes de renda, para mim ter uma qualidade de vida mais aceitável. Mas eu, ao fazer isso, devo saber que não devo criar qualquer negócio só por criar. Devo criar um negócio que eu saiba que eu vou ter paciência e amor em fazer. Okay? Então é nessa perspectiva que eu vou trazer aqui. Okay? Muito interessante. É verdade. Yuri, nós temos um país que tem leis que permitem, né, o surgimento de empresas, ou seja, jovens criarem seus próprios negócios. Há uns que pagam o fisco, há outros que não pagam o fisco. Não sou eu para censurar ninguém. As leis estão aí, pode-se criar uma empresa num único dia, a gente vai no guichê de empresa, com documentos pessoais, bilhete de identidade, cria uma empresa unipessoal ou multipessoal, ou seja, com um sócio. Estão aí as leis. E isto, as pessoas que fazem isso automaticamente se tornam parceiras do Estado, porque eles vão empregar pessoas, vão gerar posto de trabalho. Portanto, o Estado aqui nos vê como parceiro. A pergunta que eu vou colocar: por que os empreendedores ou os empresários não veem o Estado, na mesma perspectiva, como um parceiro? Na sua opinião? Na minha opinião, essa é uma questão muito simples. É só olharmos para a questão da desigualdade social. Eu penso que muitas pessoas, algumas pessoas com quem eu falei, olham, por exemplo, ali para as estradas. As pessoas pagam imposto. O Estado faz o serviço que deve fazer relativamente às estradas, mas as pessoas pagam imposto. Certo. Ok? As pessoas não fazem fogo ao fisco para esse caso, porque as pessoas pagam e são mesmo obrigadas a pagar. Mas, no entanto, as pessoas veem o Estado exatamente sobre isso. O Estado deveria exatamente, já que nós pagamos, o Estado tinha que estar como um organismo que tinha que estar a atender às reais necessidades que nós, como contribuinte, temos. Mas, pelo que nós vemos, nós acabamos por não ver isso. E isso vai trazer índice, que não sou eu quem falo, está na mídia, de conhecimento público. Temos o estado de desigualdades sociais. Hoje a televisão vai apresentar casos de muitas pessoas que estão a ser julgadas porque fizeram má gestão do erário público. Então, isso faz com que algumas pessoas se prendam. Eu pago imposto para supostamente o Estado ajudar a criar melhores condições de vida, melhorar a qualidade de vida, melhorar de forma geral o desenvolvimento humano da sociedade, mas não se faz isso. Então as pessoas sentem-se de alguma forma meio que manipuladas, não vêm ser atendidas às suas reais necessidades por parte da entidade, que é o Estado, não é? Mas, Yuri, desculpa lhe cortar, eu estou a me referir na vertente de ter mesmo o Estado angolano como um parceiro, como um sócio no meu negócio. Se existe esta possibilidade de eu ter o governo angolano como o meu sócio, se é saudável ter o Estado como meu sócio, por exemplo, né? Do tipo, eu vou fazer um negócio com o Yuri, à volta de empreender numa determinada área, ou ensinar as pessoas a materializar as suas ideias. O Yuri é o meu parceiro. Exatamente. E a parceria é: toma lá, dá cá. Acha seguro? Porque eu não vejo isso. Eu não vejo as pessoas a terem tanta segurança ou tanto conforto em buscar o Estado angolano como um parceiro. Preferem buscar outras pessoas ou até entidades como empresas, mas não o Estado. Tipo, eu vou idealizar, o Yuri é idealizador de negócios, vou idealizar um tipo de negócio que só o Estado angolano pode ser meu parceiro. É para sempre, tá bom, vai lá direito. Caso Misha. Primeira questão. Existe pessoa que você vai lá para criar um processo para pedir, por exemplo, um investimento por parte do Estado. Tem Misha. Tem que passar por um corredor de não sei das quantas, que isso cria processos muito burocráticos que fazem com que facilmente você desista. Por quê? Porque o Estado vai alegar que tem responsabilidade e o teu projeto pode ficar paralelo, tem que ser analisado e tal, isso pode quebrar com a tua ideia.
E nós estamos a falar que as ideias tendem a fluir. Então, tenho uma ideia, quero executar, quero implementar. Se eu vou recorrer ao Estado, o Estado não dá uma segurança que vai resolver a necessidade que eu tenho no momento. Por isso é que algumas pessoas, penso eu, procuram outras entidades que dão solução imediata face à necessidade que eles têm. Por que é que vamos trazer a questão da matriz de Eisenhower, que é a matriz da gestão? Existem necessidades que são urgentes e importantes, devem ser feitas agora. E para o Estado sabemos que isso requer um processo. Você pode fazer uma petição, mas aquilo requer um processo, que até você ser atendido é muito processo, mas você tem uma situação que você precisa resolver agora. Então as pessoas procurar por outros mecanismos, por outras entidades que consigam resolver as necessidades de forma direta. E por outro também aquilo que nós estamos a falar, ok? A questão das pessoas que são contribuintes. É contribuinte, mas você consegue notar que ainda te vai faltar uma outra coisa, o Estado está lá mais para te censurar do que propriamente para te apoiar. Okay? Isso é o que nós conseguimos ver diretamente. Okay? Assim, mas vamos crer que as coisas podem mudar, né? Dizem que as coisas podem mudar, então vamos crer que as coisas podem mudar. E tem que mudar. Daí a iniciativa de nós atuar neste âmbito, né? Mostrar soluções, ideias como a sua, por exemplo, aí no livro. As pessoas podem pegar o livro do Yuri, ler, perceber como é que uma ideia funciona. E caso tenha alguma dificuldade, claro, o próprio Yuri está aí, está localizado, disponível para ajudar. Na mesma questão, na mesma temática, nós temos a ideia do Estado, que nós não conseguimos tê-lo como um parceiro fiável. Apesar de ser um bom parceiro, podia ser um bom parceiro. Então também os bancos. Os bancos estão aí, os bancos comerciais, especificamente falando. Banco comercial era para fazer negócios, ou seja, eu vou ao banco pedir um crédito bancário, o banco vai avaliar a minha ideia, vai facilitar, o que não acontece, porque eu já fui ao banco e acabei desistindo da ideia, me estavam a exigir um absurdo. Nós, empreendedores, abrimos conta bancária. Quando você vai constituir uma empresa, você abre uma conta bancária, e o banco específico é o BAE. Aí eu vou ao BAE com a minha ideia, e já constitui a empresa, então levo os documentos e vou pedir uma concessão de crédito. Os empreendedores não têm os bancos como parceiros. Yuri, o que se passa? Vou fazer até uma piada. Segundo uma notícia que rolou ali, não sei quem é a pessoa, disse que as pessoas têm medo de ir para os bancos por causa do ambiente muito formal e que então, por isso que as pessoas não vão para o banco, não é? Primeira coisa, precisamos compreender o banco como uma empresa que gera qual é realmente o seu principal objetivo, qual é a sua principal atividade e qual é a principal matéria que o banco trabalha. O banco é uma entidade financeira que trabalha com o dinheiro de quem coloca lá o dinheiro. Nós, como clientes do banco, de alguma forma temos que ser sócios do banco, porque nós colocamos o dinheiro no banco para que o banco faça uma supervisão, não gestão, mas que guarde, porque nós colocamos o dinheiro para que o banco guarde. O banco é um prestador de serviço. Se nós, como suposto dono do dinheiro, nos dá um baile, que é baile desde que você vai no banco para tirar dinheiro, não tem dinheiro. Eu rio sempre quando vou, por exemplo, para o ATM e só tem notas de 5 mil quase. Mas eu só quero tirar 1.000 ou 500, sou obrigado a tirar 5. O dinheiro é meu, deveria ser a escolher, não é? Pronto, não sei qual é a política que usa. Você sente-se forçado a tirar uma quantia que você não tinha no plano. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro manter o dinheiro na conta do que o dinheiro em mão. Se eu tirar 5 mil quase, isso é uma questão de dificuldade financeira que eu tenho, por isso é que eu sei que eu prefiro não ter dinheiro em mão, ter o dinheiro no banco, porque eu sei que não vou criar as minhas ilusões, ok? Então é isso. Se você como dono, o banco te fazer esse baile, imagine um pobre coitado que quer ir lá pedir um empréstimo. Então penso que é isso. Os bancos não garantem aquela segurança nem aquela confiança. Desde o próprio atendimento ao público. Vamos falar assim em questão de atendimento ao público. O banco está das piores instituições que prestam um atendimento ao público insatisfatório, não é? Então temos isso. Então, os empreendedores também tendem a ter dificuldade nos bancos por causa dessa questão, desse bloqueio que os bancos têm dado para a questão de alguns créditos. Mas também aqui é necessário que nós sejamos bem sinceros. Que isso, se calhar, também é um pouquinho de medo por parte dessas entidades, porque também temos muitas pessoas que não são comprometidas. Isso é um fato. Okay? Então, essas pessoas não comprometidas acabam influenciando
com que os bancos fiquem sempre com um pé para trás no processo de tomada de decisão para apoiar iniciativas do gênero, não é? Mas pronto, mas se calhar os bancos tenderiam a ser um pouquinho mais flexíveis, se calhar dar uma quantia pequenininha para ver até onde a pessoa vai ir e depois começar a dar os outros montantes de forma assim significativa. O banco poderia criar, por exemplo, um programa de apoio a jovens empreendedores, em que antes da pessoa ir para o banco pedir dinheiro, a pessoa deve passar por um bom treinamento, depois de passar por um bom treinamento, passa para uma boa avaliação, okay? Depois de passar por uma boa avaliação, o banco sabe, não é uma pessoa que está preparada e sabemos que vai dar retorno, damos pelo menos uma pequena quantia, mas essa quantia gera essa quantia, vamos ver quanto é que você vai dar retorno, porque os bancos ganham com juros nessa perspectiva, e depois vamos ver se conseguimos aumentar. Isso sim, vamos criar um processo de escalonamento e vamos ver a crescer, ok? Então, em suma é isso, os bancos têm esse processo de não aceitar diretamente, depois sabemos que vivemos num país em que ainda existe muito a questão do amiguismo, o familiarismo, que são fatores que acabam por tornar situações do gênero muito demoradas, porque queremos saber quem isso, de alguma forma, acaba por debilitar dentro do processo do desenvolvimento do empreendedorismo nacional, ok? Mas vamos crer, ok? Os bancos tendem a ficar mais flexíveis, mas a primeira coisa para o banco ficar mais flexível, precisam compreender que o cliente, eu gosto de falar, meus formandos sabem, meus formandos não me chamam de formando, chamam de chefe. Eu digo sempre categoricamente, meus chefes são meus formados. E eu acho que quando eu coloco isso, eu sei que eu devo respeito ao meu formado. Primeira coisa, devo respeito. Então respeito muito o meu formado. E os bancos poderiam fazer primeiro respeitar o cliente. Respeitar o cliente, por exemplo, é para mim desrespeitoso ir para o banco. O pessoal do banco nem sequer te olha devidamente no rosto. Isso é bastante desrespeitoso. E eles trabalham em comunicação e deveriam ser eles a investir seriamente em comunicação. E a comunicação sabemos que é apenas 100% verbal, 93% é não verbal. Então isso os bancos precisam trabalhar e depois olhar para essas iniciativas, para os bancos comerciais e os bancos de investimento, porque tem não sei porque o nome dele é banco de investimento, se não investe, né? Mas temos bancos de investimento, então deveriam ser esses bancos que poderiam apoiar. Ok? Ainda estamos aqui, vou voltar a enfatizar, política é conhecer quem é quem, mas sabemos que temos um país muito seletivo e sabemos que grande parte das pessoas que têm ideias muito genuínas são pessoas carentes, são pessoas que não têm muito. Então penso encarecidamente quem é do banco e quem tem responsabilidade social como parte do banco, que olhe para isso, cria um programa de capacitação juvenil, de tal forma a fazer seleção dos melhores jovens que têm os melhores projetos, também sem roubar a ideia dos outros. Alguns também usam esse projeto para depois roubar a ideia dos outros e aplicar no negócio. Te falam que não está bom para depois você só está já implementar. Alguém implementou a ideia. Okay? Então, nesse contexto, não. Porque vamos trazer, apoiem essas iniciativas, criem um programa, capacitem, depois de capacitar, testem, depois de você testar, então uma quantia se considerada para ver se essa pessoa vai ter capacidade de gerir ou não, e assim sucessivamente, penso eu. Ok, Yuri. E pronto, é preciso o pessoal também perceber que o banco não tem dinheiro. O banco trabalha com dinheiro de outras pessoas. Portanto, se vão ceder dinheiro alheio para pessoas alheias, elas têm que ser credíveis. E às vezes temos um histórico muito pesado de pessoas que levaram dinheiros e não souberam cumprir com as suas palavras. Nós temos também a questão da toponímica, né? As ruas não estão localizadas. É o Catambor, Rua do Catambor, Kazenga, Kalemba 2. Fica difícil encontrar alguém que pediu um juro ou um crédito bancário fora de zonas não bem localizáveis. Depois também mudamos a toda hora. Por exemplo, nos Estados Unidos tu não podes mudar quando apetece. A primeira coisa que vamos fazer, vou mudar, tem que notificar o estado e depois mudar para um outro estado. E novamente dizendo que estás. E não se pode mudar à toa. Por mais difícil que a situação esteja, que me obriga a mudar, eu preciso seguir este parâmetro. E eles já estão acostumados. Portanto, fica difícil os bancos apostarem nas nossas ideias. Há também esse cuidado, claro, com preservar as nossas ideias. E aí entra o Valdo Gonçalves, tem um livro estupendo. Vamos falar também sobre o livro do Valdo, que as pessoas têm que ler, porque a questão do livro do Valdo é mesmo obrigatório. Exatamente. É obrigatório. Nossos livros, sim, também são importantes, mas o do Valdo é obrigatório, porque nós somos umas ideias. Se roubam a tua ideia e esta pessoa que roubou fica milionário, vamos lamentar a vida toda. Olha para a questão da ideia da física, por isso que eu já não falo. Alguém olhou para mim e falou, não fale mais sobre essa ideia de ninguém, fica contigo. Não, falou, cale a tua.
e desenvolve o projeto. Quando terminares o projeto, legaliza ele e traz. Por isso é que as pessoas nunca mais me ouviram falar sobre como aplicar a física no empreendedorismo. É melhor. Ficou fechado. E vamos lançar, quem sabe, 2025. Até lá já sei que vou ter maior autoridade para falar sobre o assunto. Já tens? Sim, eu tenho, mas eu preciso de mais autoridade. Ok. Porque graças a Deus tenho, mas preciso de mais ainda. E conseguir falar sobre o assunto de forma tranquila. Porque acreditamos falar. Falando? Não, diga, continua. Sim, porque nós depois fizemos ver que as pessoas ainda olham assim com um olho e meio e que e tal. Então, vamos trabalhar. Temos autoridade, sim, mas vamos trabalhar mais para ter mais autoridade. E quando despejar aquela ideia, há pessoas que dizem, eu tenho pessoas que me perguntaram se eu já vendi 1000 cópias do meu livro. Eu disse que não, ainda não vendi 1000 cópias. Como é que você ainda não vendeu 1000 cópias do teu livro? As pessoas nem sempre compram livros. As pessoas não querem comprar, as pessoas dizem que está caro, mas caro relativamente está ok. Yuri, falando em autoridade, no mundo todo, os países que conhecem Angola, veem Angola como um país, uma autoridade a nível de riquezas. Temos riquezas não só culturais, por exemplo, o Yuri está bem vestido. Infelizmente eu não estou africano, que é uma pena, apesar de defender a africanidade, mas dizem que Angola é um país rico. Dizem, que eu não tenho a certeza. Porque agora ficou uma dúvida se somos mesmo de facto ricos. Mas pronto, vamos acreditar que sim. E países que conhecem Angola dizem que Angola está cheia de riquezas, minerais e não só a sua gente, a sua cultura, o seu povo. Em todo caso, recebi uma matéria e eu sigo uma página no Facebook que é o Che Agora Aguenta, que eu gosto de seguir essas páginas, e publicou uma matéria que me chamou muito a atenção e eu fiquei assim a refletir. Uou! Pronto. Então, temos um país muito rico a nível social, temos muitas pessoas criativas, o Yuri está aí um exemplo, mas nós não somos felizes. Ou seja, o Che Aguenta publicou países africanos onde o nível de satisfação de vida, felicidade, são acentuados. E nesta lista não está Angola. Como também houve uma outra lista que o Che publicou dos jovens que estão a empreender, jovens de impacto social a nível da África, não teve nenhum angolano. Mas estamos a falar que Angola tem jovens talentosos. Não sei quem está a empatar quem, se há uma cortina que nos torna invisíveis para o resto do mundo, inclusive a África, mas Angola não está nessa lista dos países mais felizes da África. Yuri, como é que a gente olha para isto, para esses indicadores? Primeiro dos palestrantes, dos jovens de impacto que Angola tem, mas que não são vistos, nem tidos e achados no cenário africano e mundial, e agora é esta última que nós não somos de facto felizes, apesar de muito ricos. Colocas duas questões ali muito interessantes. Duas questões. Primeiro, a questão de não sermos felizes, e depois tem pessoas que têm o potencial e por que não conseguem ser. Primeira coisa, como é que nós vamos ser felizes se nós ainda temos um nível de desigualdade social tremendo conforme eu? Como é que nós vamos ser felizes se eu, Yuri Kiala, pelos restaurantes básicos, simples, normais, quando eu quero fazer uma refeição boa, preciso ter pelo menos mínimo de 5.000 kwanzas para comer uma comida boa? Agora você imagina, eu, Yuri Kiala, para comer uma refeição diária boa, constituída, um bitoque que tem lá salada, que tem lá batata frita, que tem o bitoque como tal, e um refrigerante. São 5.000 kwanzas no mínimo. Mas é mínimo. Okay, para uma pessoa. Uma pessoa. Referencia bem isto, Yuri, para uma pessoa. Uma pessoa, 5.000 kwanzas no mínimo para comer um bitoque composto. E olhem para as nossas famílias que nem sequer óleo eu tenho, nem sequer arroz tenho, nem sequer peixe tenho. Como é que as pessoas vão ser felizes? Você vai trabalhar, se 70% do teu salário você gasta no táxi. 60% do teu salário você gasta no táxi. 50% do teu salário você gasta no táxi. Cada lugar porque tu não está a comprar o teu livro, né? E o meu, né? Ok. Isso é complicado. Não, se bem que esse é complicado. Okay. Como é que vamos ser felizes? Okay. Não temos como ser felizes. Se nós começarmos a olhar para esse problema todo, temos uma desigualdade social muito acentuada. Nós vivemos na cidade. Nós, nesse preciso momento, estamos aqui bem localizados, quase ao centro da cidade. E a cidade alta
é a poucos quilômetros, uns 2 ou 3 quilômetros, estamos aqui o Miramar, que é a dita cidade de Alto. Mas aqui assim, ainda vemos, olha, está aí, estou olhando, estou a ver uma situação complicada. Como é que vamos ser felizes? Não conseguimos ser felizes nessa perspectiva, porque a desigualdade social ainda é muito acentuada, as inflações econômicas fazem com que o poder de compra ainda é muito baixo. Enquanto nós continuamos a ter o poder de compra bastante baixo, nem sequer satisfazer a alimentação, que é necessidade fundamental, necessidade básica, de acordo com a pirâmide de Maslow. Imagine então chegar na autorrealização. Se a necessidade básica no nível 1 dos 5 níveis ainda não conseguimos satisfazer. Então chegar à satisfação eu acredito que para a população geral ainda é muito pouco. Agora, o outro impacto, porque é que nós temos jovens de talentos e que ainda não conseguimos subsair? É bem engraçado. Eu tenho um livro que está sendo apresentado, ainda não lancei, que é Os Selos que Bloqueiam a Evolução de África. Eu nem sei como é que eu falei essa história, fico até tipo estava lá no tempo da China, não sei. Mas se nós olharmos, o que é que aconteceu? Vou responder essa pergunta de 2 maneiras. A primeira questão, será que Angola tem menos recursos? Conhecimento é como lanterna. Mas atenção, conhecimento é como uma lanterna. Mas se estivermos num buraco escuro, o pessoal me percebe. Se estivermos escuro, no escuro, alguém se acender uma lanterna, nós estamos aqui, se alguém acender uma lanterna e olhar para lá, para a escuridão, nós vamos conseguir ver. Porque a pessoa que tem a luz, que tem o conhecimento, vai indicar o caminho. Agora, se estamos na escuridão e a pessoa que tem a luz pega mais na luz, tem candeia diretamente para os olhos, você não consegue ver. Okay? Ainda que tiver recursos no teu meio, não tens. Ou seja, existem pessoas que têm conhecimento, em vez de usar o conhecimento para desbloquear crenças, para fazer com que desbloqueamos paradigmas sociais, existem pessoas que usam conhecimento para bloquear. Nós temos falado muito sobre os palestrantes e coaches, falam muito de persuasão e manipulação. E as pessoas vendem muito persuasão, que é bonito e eu sei. A maior parte das pessoas não vendem persuasão, vendem manipulação. Infelizmente, é isso que eu constato. Vendemos muita manipulação. Esse é o contexto. É verdade. Então, nesse contexto estamos a falar o quê? Que algumas pessoas que têm conhecimento, quem deve deter, não consegue realmente fazer a distribuição e coloca uma cortina e os outros não conseguem observar. Temos uma das maiores bacias hidrológicas do mundo e disse que a verdadeira guerra mundial no mundo pode ser por causa da escassez de água. Mas estamos a falar que pode haver essa guerra. Angola não vai ser um dos países que vão ter escassez de água. Mas eu moro num bairro onde colocaram lá a internet. Porque tem que pagar a internet. Colocaram lá luz pré-pago. Mas não temos foto, não temos água até hoje. Coisas básicas. Água. É engraçado, como é que temos internet se não temos água? Colocariam primeiro água, ok? Ainda temos essa dificuldade. Então isso tudo gera situações que conseguimos ver uma má gestão, uma má distribuição. E também posso aqui dizer que há muita má fé de quem realmente deveria olhar para as nossas necessidades. Depois vamos já aqui falar porque é que os jovens talentosos estão. Nós gostamos de nos falar mal. Alguém quando está a sair fazer uma coisa boa, em vez de nós aplaudir, nós queremos invejar. Nós queremos falar. Mas isso tudo é um conceito histórico. E é aqui onde eu vou voltar e trazer aquele conceito do livro que eu estou a trazer. Porque é os selos que bloquearam a África. Meu filho, estude para ser alguém. É um selo que as pessoas não percebem. Nessa aceitação tem um selo que eu chamo que é o selo do conformismo. Estude para ser... Não, do conformismo, do capitalismo. Estude para ser alguém. E o que é que acontece aqui nesse contexto? Que as nossas mães falaram porque a mãe dela lhe falou, a mãe da mãe dela falou, a mãe da mãe dela falou, a mãe da mãe dela... E depois isso vamos cair aproximadamente no século XV, que é nos anos de 1400 ou provavelmente mais concreto, 1448, se eu não tenho, quando houve a primeira embarcação marítima, segundo a história, não é? Os portugueses vieram e começaram a quebrar os paradigmas. A partir daquele momento, as pessoas começaram a ver que... Destruir, não é? Sim, é okay? Não estamos nada contra os portugueses, nada. Só estamos a falar de história. Aqui não temos nada contra esta geração nova, não. Exatamente. Nada mesmo. Só estamos aqui a pegar história. Só estamos a falar de história. Convém realçar que a anterior geração portuguesa, dos anos 400, fizeram prejuízo. Exatamente. A anterior, trouxe muitos problemas e a África não desenvolveu
Angola não desenvolveu porque nos foi realmente tirado. Mas isso é passado, já estamos numa nova era e temos muitos bons relacionamentos com muitos portugueses, e isso é bom, está tudo na paz. Mas só estou a falar de matéria de história, só história. Então, historicamente falamos, houve esses processos e depois tem aquele processo. Quando te vê como começou a ter alguns negros, alguns escravos instruídos, o que é que aconteceu? Eles pegavam nesse escravo instruído, puxavam-no, instruíam-no e depois usavam-no como bote expiatório. Isso fez com que as pessoas que estudavam para ser alguém, depois eram as mesmas pessoas que ficavam contra os outros. Então isso começou a fazer que sempre que alguém tivesse a crescer, o outro pegava, Cortado. está a crescer, Prejudicado. está a crescer. Por quê? Porque sabe que esse que está a crescer, quando sair não vai olhar para os outros. Então isso de alguma forma, não sei explicar cientificamente, quem é cientista pode se calhar me ajudar nesse ponto, mas eu acho que isso afetou uma gênese ou um fator genético que realmente levou e nós começamos a nascer com isso e nós ainda temos isso até hoje. Sempre que alguém está a sair, nós temos tendência de ofuscá-lo, porque temos medo de que se calhar essa pessoa vai tirar a nossa fonte. Então aqui é uma concorrência banal. Nós queremos concorrer. O Domi faz fotografia, eu não sei porquê. Porque eu não falo que o Domi é um bom fotógrafo, enquanto que eu sou consultor, idealizador de negócio, de formação. Não tem nada a ver, somos nichos diferentes, mas as pessoas não conseguem falar, porque eu vou falar do Domi para quê? O que é que eu ganho em falar do Domi? Ah não, o Domi também tem aqueles problemas dele, somos imperfeitos. Mas nós não queremos nos ajudar, porque é por causa desse conceito. Sempre que alguém está a aparecer, nós temos tendência de atirar pedra, temos tendência de falar mal, temos tendência de puxá-lo para baixo. E nós não temos um ecossistema empreendedor saudável. Por isso é que acontece isso. Se tiver, eu vou lançar aqui 2 desafios. Primeiro é, os empreendedores, coach, palestrantes que me provem. Está aqui a Cidadela Desportiva, ou então o Pavilhão do Multiuso. Realizem um evento com 5 a 10 mil pessoas lá. Vou dar aqui as estratégias, tá aqui as ideias. Primeiro, pode ser um evento num único dia, colocar essas 5 mil pessoas, nem que for as pessoas a pagarem 100 kwanza. 5 mil pessoas a pagarem. O evento tem que ser pago, não pode ser gratuito. Só vou falar aqui: 5 mil pessoas a pagarem 100 mil kwanza. Estamos a falar em quanto? Vamos aumentar aí mais 2 anos. Vamos a falar em 5 milhões, se eu não tiver. 5 milhões de kwanzas mesmo. 5 milhões de kwanzas. Então, com esses 5 milhões de kwanzas que vão arrecadar de 100 kwanzas por cada participante, dá para alugar a Cidadela, dá para colocar condições para organizar um evento sobre isso. Está aqui a ideia. Podem fazer isso num dia ou em 3 dias, mas que consigam fazer essa faturação. Sei que não, mas aqui o desafio é esse. Coloquem 5 ou 10, selecione 10 palestrantes que vão estar no painel e o restante de todos nós vamos ficar no back-office a influenciar, a fazer com que o projeto consiga ter essas 5 mil pessoas. Vamos ver se temos essa coragem. Ou capacidade. Ou capacidade. Porque eu não acredito muito que tenhamos essa capacidade. Agora, Yuri, falou sobre os... Tocou, respondeu às perguntas, as 2 perguntas. Mas também há uma outra questão que eu quero colocar no Yuri, que é a quinta, né? A quinta. Essa conversa está muito boa, interessante. Todas as tendências... Mas é preciso haver aqui alguma confusãozita, ou seja, como o Eminem é chamado de o pai da contradição. É preciso levantar as contradições, porque elas levam pessoas a refletirem. O Ocidente, da qual o Putin detesta, a menos na questão do negócio, tem muitas tendências. E o nosso mercado, nós não somos ocidentais, atenção, eu preciso dizer que Angola, a África no Ocidente, não é? Portanto, nós abraçamos tudo, Yuri. Eu vou citar aqui alguns exemplos, depois Yuri, se desejar, pode falar parte por parte. Surgiu a febre das palestras, todos quiseram ser palestrantes. Oradores motivacionais, essa confusão toda. Surgiu a febre dos coaches, todos quiseram ser coaches. Todos. E parabéns àquele que não aceitou se misturar. Depois, a ideia do marketing digital. Todos são marqueteiros, todos são especialistas em marketing digital. Uma tendência ocidental. Depois veio a febre dos livros. Poesia, todos queriam ser poetas e pronto. Dos livros tem um lado que é louvável, porque estamos a ler nossos livros. Mas todos quiseram escrever um livro, que é bom até ali. Uma tendência louvável. Vou reiterar, a ideia dos livros, top. Depois surgiu a febre dos imóveis. Todos agora querem ser corretores de imóveis.
Já até alguém que sugeriu a ideia de ter um curso para o efeito. Agora surgiu recentemente a questão das criptomoedas. Eu vim a ouvir sobre isso em 2019. E agora sugere-se ou aconselha-se todo mundo a envolver-se no negócio das criptomoedas. Mas ainda assim, Yuri, apesar dos angolanos abraçarem todas essas febres, que ela deve conhecer mais uma que eu não citei aqui, continuamos invisíveis para o Ocidente. Eu não conheço um jovem que foi chamado e é visto lá fora, por exemplo, que é tido para falar assim como alguém especialista de facto em marketing digital ou em coach ou que tenha desenvolvido. Yuri sabe muito bem que nós pegamos essas ideias e preservamos-las. Ninguém desenvolve, ninguém melhora, ninguém diz que este ponto não é para Angola, este ponto faz-nos mal. Por exemplo, há um livro que eu tive aqui a ler, não estou falando mal do livro, nem vou citar o livro, mas é um livro que não é para nós lermos, não é para Angola. Portanto, Yuri, temos todas essas tendências, hoje fazemos tudo. Temos pessoas que são coaches, tem pessoas que dão com marketing digital, fazem venda nas redes sociais, são vendedores, tem pessoas que escrevem livros, está a falar do Lucas Caçula, escreve muitos livros, estamos a falar de pessoas que são palestrantes, bons palestrantes, motivacionais, mas ainda assim, Yuri, o que me preocupa é que estamos invisíveis para os demais povos do mundo e especialmente para a África. Como compreender esse nosso desvio comportamental, que não está a ser assertivo, não está a funcionar? Boa. Bem colocada a questão. E aqui é simples para responder isso. Antes de responder desvio comportamental, quando entramos em comportamentalismo, deixa eu dizer que tudo recai aqui sobre a questão da definição da identidade. Não é novidade que nós temos uma queda, e por isso é que tem algumas capacidades de resgate de valores morais, resgate dos valores. E nós somos identificados ou caracterizados pelos valores que possuímos. Quando você tem um valor, você sabe preservar esse valor. E os valores de raiz, criam raízes à nossa personalidade, ao nosso comportamento, e a gente consegue ser firme relativamente a estes padrões. E nós estamos a falar que nós vivemos em uma sociedade que está muito envolvida pela questão pelo processo todo da globalização. E a globalização, de alguma forma, para nós deixa-nos sempre assim, meio tonto. E por outra questão, sobre essa tendência, vamos pegar aqui a questão de que o ser humano, por natureza, é um ser curioso. Então, quando entra esse processo de tendências como tal, os curiosos sempre querem experimentar. Mas o curioso é aquele que, por nome, é uma pessoa que não se conhece. Porque quando der um barulho de um tiro, eu como conheço que sei que não gosto de problema, já ouvi que deram um tiro ali, não vou ir. Mas o que é que me viu muitas vezes na nossa sociedade? Você deram um tiro, você vai todo mundo estar aí lá mais. E depois, porque houve um acidente, não, você ouviu, por quê? Porque nós não nos conhecemos. Porque se nós nos conhecemos, se nos conhecêssemos, então seria muito mais fácil a gente não ter o efeito que nós chamamos de efeito manada. Vamos desse lado, vamos para esse lado. E o que é que acontece depois? Muitas pessoas tocam aí com cadeira. Isso cai cadeira, cai. Muitas pessoas começam e depois fracassam. Porque foram desse lado e depois, como não tinham identidade para suportar as novas carreiras, caíram. Por quê? Quer seja coach, quer seja palestrante, quer seja o escritório, se tomas aí, quer seja o corretor de imóveis, o marqueteiro digital, são profissões. E essas profissões têm por si identidades e características que você, como indivíduo que se conhece, deve saber se de facto eu me adequo a esta profissão ou não. Agora, quando você não se conhece, e vamos novamente sobre aquela questão, tarda dinheiro, você vai. Por quê? Porque você acredita que vai dar dinheiro, você não tem uma identidade. Eu até hoje, honestamente falando, como consultor e idealizador de negócio, não tenho ganhado ainda muita coisa. Mas como sempre, eu estou a olhar para o futuro, eu estou a olhar para hoje, eu estou num processo de semear. Então, com chuva, sem chuva, com dinheiro, sem dinheiro, eu sou fiel a isso. Meu estilo de vida é esse.
O dom é fotografia. Se está a dar dinheiro, não está a dar dinheiro, eu não estou a fazer. É o amor que eu sinto. Então, quando você tem amor pelas suas profissões, você mantém. Yuri, que as pessoas dizem, Yuri, muitos nos admiram. Yuri, que ela começou consultor e idealizador de negócio, até hoje é consultor e idealizador de negócio, e não está mudado. Está na formação, empreendedorismo, gestão, é o que ele está lá. Entendo sobre liderança, entendo sobre aquilo. Isso aqui, a foco fulano, aquele vai para o fulano, aquele vai para o fulano, bom foco, é aqui. Então precisamos começar a compreender esse processo. Porque quando você não consegue firmar a tua identidade, facilmente você não consegue gerir os seus comportamentos. Por quê? Porque o comportamento é um fator, é uma característica observável, ou seja, é um resultado. E nós só nos comportamos de acordo com os valores que nós temos. Um valor, uma questão. Roubar é uma manifestação, teve um comportamento de gatuno. Mas você só rouba se você for uma pessoa que não tem um valor como, por exemplo, respeito. Você não tem um valor, por exemplo, como a justiça. Porque se você tivesse na tua personalidade, na tua identidade esses valores, você não reagiria daquela maneira. Então, o comportamento é uma característica observável, é um resultado que nós devemos aqui observar. Mas Yuri, não cortando-te. Muito bem. Estou a dizer que não esquece o que vais dizer, mas a gente observa, não é? Mas é preocupante, Yuri. A gente observa que a nossa ação não está a dar resultado e a gente insiste. Como é que é compreender isto, tendo em conta o que disseste? Estamos a falar de comportamento que não está a dar resultado. A gente insiste. Não é sábio uma pessoa que sabe, e me dizia Albert Einstein em uma das suas emblemáticas citações: insanidade é querer ter resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Causa, efeito. Se você não muda a causa e a fonte, o efeito vai ser o mesmo. Você não pode querer ter um efeito diferente enquanto você mantém a causa, a fonte e a causa. Então, são essas características todas que nós precisamos começar a olhar. Se nós vamos querer aderir a uma tendência, devemos nos certificar que isso realmente deve fazer todo sentido. E a grande questão é, por que não conseguimos subsair? Sim, não estamos. E essa é uma questão muito, muito simples, muito engraçada. Eu, às vezes, gosto de pensar, às vezes o mundo funciona como uma cozinha. Enquanto o cozinheiro, que é o primeiro e o segundo mundo, estão a cozinhar novas coisas, nós aqui estamos a comer o que eles já fizeram na semana passada. Então, quando eles dão a comida dessa semana, quando nós estamos ainda a admirar essa coisa, eles estão a cozinhar uma outra coisa. Então, olha, que nós nunca vamos ser visualizados. Por quê? Porque enquanto nós estamos concentrados a comer o que eles fizeram antes, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eles estão a preparar nova coisa. Por isso é que nós nunca vamos ser visualizados. Por quê? Porque nós estamos a consumir algo que para eles já está fora do contexto. Por isso é que as pessoas conseguem trazer, aqui sim, nós conseguimos trazer grandes inovações que despertem a curiosidade deles. Isso sim vai fazer sentido. Mas não temos visto. Claro, temos uma outra pessoa, mas o Dom citou muito bem a estatística. Não somos nós que estamos a falar. Só estamos a nos basear no relatório que foi apresentado, que não tem ninguém. Por quê? Porque provavelmente estamos a falar hoje no mundo empreendedor. Uma das principais características, atributos, criatividade e inovação. Se calhar não estamos a ser totalmente criativos e genuínos e não estamos a inovar como devemos. Por isso é que nós somos notáveis. Por quê? Porque nós ainda gostamos muito do copy-paste. Empreender pelo copy-paste não vai trazer resultados que nós esperamos, tal e qual como as pessoas dos outros países. Aqui em África ainda. Yuri, há algo que admiro os ocidentais, que é algo que os africanos não gostam. E quando eu falo africano, não estou a falar de outros povos da África, estou falando do angolano. Exatamente. Que é a nossa cultura. Esta roupa que puseste, um americano gostaria de pôr essa roupa, mas o angolano não gosta de pôr essas roupas. Não será que estamos a jogar a bola para a nossa baliza e não noutra baliza? Cara, a primeira coisa é que nós devemos, é aquilo que está falando, devemos resgatar realmente qual é a nossa identidade, quer seja cultural. Porque mesmo para nós empreendermos, temos que compreender como é que a África, que era um continente próspero, como é que se fazia a circulação da economia,
sendo antes, não tendo nenhuma intervenção. Se não voltar, é que eu falo, é que quando tudo tem uma ideia no seu bolso, pergunta, eu tenho uma ideia, das-me dinheiro e eu te dou a ideia. Isso aguentou a África. Isso faz com que a África criasse os grandes impérios, como o Império de Mali, o Império de Songhai, o próprio Reino do Congo, do Dom. Por quê? Porque as nossas economias, as nossas trocas transacionais eram feitas dessa maneira equitativa. Então o africano, o angolano deve primeiro compreender como é que a nossa cultura, antigamente, realmente fazíamos as transições. Era próspera. Exatamente. E se conseguimos olhar para essa perspectiva, podemos voltar a trazer. Mas para isso devemos nos despedir de muitas coisas. E a questão do modernismo vem trazendo grandes inovações para o mundo, mas parece que para algumas pessoas o modernismo tem retardado. E veja, eu sou cineasta. Veja algo que eu em tempos notifiquei, ou me apercebi. A Netflix não quer trabalhar com africanos, ou com principalmente angolanos, não quer. Mas está interessado na história da Rainha Zinga. Mas não quer que os atores sejam angolanos. Apesar da Semba Comunicação ter feito aquele filme sobre a Rainha Zinga. Agora, a questão que eu pude depois ver é que algumas pessoas, cineastas cá, sentiram-se desconfortáveis e foram até relutantes. Por que agora vocês querem usar as nossas histórias? Mas as nossas histórias nós não as valorizamos, Yuri. Nós valorizamos histórias de outras pessoas. Falamos de história de sucesso de outras pessoas. Estes nomes que você citou do Reino do Ndongo, que são do Mali, a gente não quer saber. Eu soube que a pessoa mais rica que a história teve foi um africano. Foi africano, não foi ocidental, conforme nos ensinam. A gente não quer saber disso. A gente não quer pegar estas informações e convertê-las em filmes. Quiçá o Ocidente não vai agora começar a assistir nossos filmes. Se a gente começar a gravar as nossas peças com as nossas peças, passa aqui a redundância, ou seja, peça de filme com roupas, peças, quem sabe o Ocidente não vai começar agora a ver, porque é algo diferente, é algo que eles não fazem, é algo que eles não conseguem conceber, porque não são eles os africanos, mas nós insistimos em seguir. Eu não estou contra a ideia de ser palestrante, porque eu também fiz um curso de palestrante e o Yuri também é palestrante, então não vamos aqui nos gladiar, né? Insistentemente a gente persiste a bater na mesma tecla. Eu quero ser palestrante. E Yuri já não é só palestrante, Yuri é formador. Yuri hoje tem um livro. E Yuri hoje está a ter parcerias com outras pessoas, não em função do livro, não em função de ser palestrante, mas em função de ser formador. Porque hoje você agora é reconhecido. Eu não sou cético, mas nós deveríamos começar a pensar nisto, Yuri. No que o país precisa, porque essa matéria do Che aguenta faz com que nós comecemos a pensar: eu sou não cúmplice da desgraça que estamos a viver hoje. Porque o Yuri não quer mudar de paradigma. Não está falando deste Yuri. O outro Yuri não está mudando de paradigma. Insiste na mesma tecla. Depois só aponta o dedo no governo, porque não, o governo está a falhar. Calma. Se erramos como um país. Agora, como país, temos que sair de onde nos pusemos. Eu acho que nós precisamos ir à busca da felicidade, Yuri, e não do dinheiro. Mas fala, o Yuri está à busca do quê? Felicidade ou dinheiro? Eu já sei o que você vai falar, mas pronto, quero te ouvir. O Yuri está à busca do quê? A ser a pessoa que és, a ser uma pessoa incrível. O que estás à busca, Yuri? Eu estou à busca da felicidade. Se fosse busca de dinheiro, provavelmente eu teria frustrado. É verdade. Pelos resultados, pelas quedas que eu já tive, pelas facadas pelas costas que eu já apanhei. Pelas ideias que já te roubaram. Pelas ideias que já me roubaram. Se fosse estar em busca do dinheiro, já teria frustrado. Primeira coisa, eu busco felicidade. Eu trago sempre aquele conceito que nós não perdemos, sempre ganhamos alguma coisa. Estou muito interessado porque a mulher me perder a salvar a vida. Eu sempre digo, fico muito mais feliz quando um formando envia uma mensagem: formador, consegui isso, graças a ti. Do que quando um parceiro, um cliente liga para mim e me diz: olha, já fiz a transferência. Ok,
Tá fixe. Se eu estiver a mentir aí, quem é meu cliente, diz quanto tempo você fica a metros para me pagar e eu ao invés fico mora tipo esqueci. Não cobro? Nem cobro. Eu ainda aceito valores que as pessoas me dizem, Yuri. Você não deveria aceitar esse valor. Para mim eu me diverto quando ensino. Eu sou feliz dando formação. Eu sou feliz transformando essa ideia do negócio. Então não é pelo dinheiro. Eu acredito que o momento que eu vivo hoje é um momento de semeadura. E nesse momento de semeadura eu estou feliz porque estou a semear. Porque eu sei que amanhã eu vou atingir a felicidade. Ser feliz é um estado. Felicidade é auge. Então, eu ainda não tô, a felicidade eu vou alcançar lá, mas eu sou feliz todos os dias. Quando me perguntam se eu sou um homem bem sucedido, sou um homem bem sucedido todos os dias. Falo categoricamente. Consegui chegar aqui para fazer essa entrevista, estou bem sucedido. Sim, existem muitos jovens que o Dom me conhece porque o Dom me convidou para fazer essa entrevista. Isso é ter reconhecimento. Que é um grande valor que nós os empreendedores temos falhado. Saber reconhecer o trabalho e o esforço dos outros. Eu agradeço muito por isso. Eu até que estava para trás. Exatamente. Infelizmente, os 2 primeiros dias em que nós marcamos que era para fazer a entrevista, notou mesmo que não tinha como. Mas hoje está aqui, estamos tranquilos. Hoje tirei literalmente o dia. Não é porque estamos aqui, estamos a gravar sem pressa, porque não aplico. Hoje eu tirei o dia para gravar, já procrastinei naqueles outros dias devido às atividades que eu tinha, mas eu estou aqui o dia livre. Então é isso, eu empreendo por amor, eu empreendo por paixão, eu sou muito feliz a cada dia que eu crio uma ideia, passo uma ideia e alguém concretiza. Eu sou muito feliz por isso. E não pelo dinheiro, não me pagam dinheiro que eu vá. O meu salário é 16.890.000 kwanza. Esse é o meu salário de sonho. Ninguém me paga isso atualmente. Por que eu continuo a trabalhar? Porque amo. Porque isso me traz felicidade. E eu sei que em pouco tempo eu consigo alcançar esse valor. Yuri, tranquilamente. Para as pessoas que você de facto ama e que queres passar também o teu estado de felicidade, uma mensagem olhando aí para a câmera. As pessoas que te admiram, eu já recebi. Mas agora para as outras que vão ver o vídeo. Pessoal, eu só desejo que primeiro a melhor aventura e o melhor prazer que nós vamos encontrar nessa pequena fase existencial que nós temos, que hoje nós chamamos de vida, é a descoberta do eu. Descubra-se, conheça realmente quem tu és, conheça realmente quais são os valores que você conserva, que você luta, que você trabalha por ela. Conheça o que realmente você ama, porque ao conhecermos esses pilares, isso dá um sentido, dá uma expressão às nossas vidas. Há uma questão, viver e estar vivo. Muitos de nós estamos vivos, mas poucos são os que realmente têm vida. Então saiba que você é autônomo, que você é como Yuri, um escritor e não um mero leitor da vida que você tem. Você é um autor, você é como Dom Semedo, é um produtor e não um figurante, e não um personagem que a vida em si manipula. Então saiba isso, constitui e conheça o teu valor, acredite nisso. Faça o que você tiver que fazer, ame a si mesmo e ame as outras pessoas. Entrega sempre o melhor que você pode entregar. Meus formandos, meus clientes sabem, eu sempre entrego o melhor que posso entregar. Sei que eu já falhei, mas vou procurar entregar melhor. E acima de tudo, não se esqueçam que empreender é salvar vida, ok? Boa, tanto para quem quiser contactar o Yuri, quais são os contatos? Entrar em contato com o Yuri, quais são as formalidades? Olha, para entrar em contato com o Yuri é muito simples mesmo. Podem encontrar-me em todas as redes sociais, denominadamente no Instagram, o LinkedIn e o Facebook como Yuri Kiala. O Kiala com Q, o Q, U-I-L-A. Repetindo aqui, Kiala com Q, U-I-A-L-A. Kiala, ok? Em todas as redes sociais como o Instagram, o LinkedIn e o Facebook. E para quem me quer pegar no WhatsApp, eu sou uma pessoa totalmente aberta. Vejam pelo WhatsApp pelo 999 28 16 49, que eu terei muito prazer
de poder conversar convosco. Eu sou uma pessoa aberta e super tranquila. Obrigado, Yuri, pela disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade dada. Estou muito feliz pelo trabalho que a TV Empreender tem feito. Espero eu que continue a nos brindar com essas iniciativas, com esses trabalhos concretos, porque realmente é isso que nós precisamos. Isso é que as nossas TVs precisam, de pessoas que falam a verdade, de pessoas que trazem segurança e realmente uma prosperidade verdadeira. Algumas pessoas vendem prosperidades não verdadeiras, não é? Por manipulação. Não, vamos trazer aqui verdade, vamos conversar. E a TV Empreender, até meu parceiro, sabem que eu estou sempre disponível para poder prestar o meu rosto, a minha voz, o meu conhecimento para despertar a audiência da TV Empreender. E vocês façam como eu sigo a TV Empreender, você segue? Pois é, então esta foi a conversa, uma conversa agradável, super, não, mas isso é mesmo verdade. Agradável, e atenção, já havíamos conversado, eu e o Yuri já estamos a conversar sobre isto aqui, já? Portanto, hoje só estamos a materializar. E eu quero agradecer a si, caro amigo no YouTube, que acompanhou esta entrevista até o fim. Foi longa, mas a conversa que nós temos com o Yuri, na verdade, não acaba. Mas por enquanto vamos pôr um break. E espero que tenha gostado, espero que tenha apontado coisas úteis, espero que tenhas também possibilidade de deixar um comentário. Você pode, só depende de si. Entanto, eu, Dom Semedo, fui o seu host. You are now photographed with the best, your homeboy Dom Semedo on the track. And I still got love for the streets. See ya! Booyah!